Olá a todos, tudo bem? Eu estou aqui, gente, com 4 aplicativos desktop de IA instalados, né? Você tem aqui no plano, no canto superior esquerdo, o Cloud gratuito, né? Na direita, Olá João, o Gemini, versão do plano básico de entrada. Aqui embaixo o Chat GPT, né? E aqui uma IA local rodando um modelo bem menor, né? Aqui o Cloud, eu só posso usar o Sonnet 4.6, não posso usar o Opus 4.7 porque está no modo gratuito, né? A classe Opus você só pode usar na versão paga, né? Então fica o Sonnet mesmo. Aqui no Gemini vou botar o Pro, né? Aqui no meu chat GPT só tem a opção do 5.3 e aqui no meu humilde rodando localmente o Query 3.5, 9 bilhões de parâmetros. Tem essa versão aqui instalada, mas se eu for executar vai tornar a sala mais quente. Eu vou deixar essa versão aqui. Eu também teria o localmente, eu acho que eu não baixei o Gema, né, pelo visto. Eu achava que eu tinha baixado o Gema, não. Mas só estou com esse cunho aqui, vai ficar ele mesmo. Ok? Vamos ver aqui uma coisa. Você poderia me explicar as chamadas de comunicação coletiva do padrão MPI e envolvem. Será coletiva ela já envolve mais? Não, vamos deixar só isso. Você poderia me explicar as chamadas de comunicação coletiva do padrão MPI? Uma pergunta técnica qualquer. Outra técnica. Estou falando isso porque o meu background tem um pouco de computação paralela. Vamos ver aqui. Sonnet, Gemini, GPT e Gwen local. Vamos ver aqui. Óbvio que o GPT, não estou nem medindo isso, não faz sentido medir isso, mas o Cloud começou rapidinho a mostrar, depois Gemini, GPT, e aqui localmente, esse modelo local, né, você nota que ele está pensando. O que ele está pensando parece fazer todo sentido. Mas vocês dá para ver na figura, aqui vai dar para ver, né? O meu Mac passou dos 50 para, né? A GPU aqui está beirando 80, né? Então, realmente, olha, ele tá gerando. É interessante a gente ver como provavelmente essa resposta vai ser pior, né? Mas ele tá conseguindo fazer, né? Bem, vamos deixar aí fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o Claude respondeu. Sincronização, Bcache, as chamadas, scatter, certo. Então ele colocou a broadcast, a scatter, a
Olha, ele não explicou o scatter V, que eu acho uma complicada de explicar. As versões V, em que cada processo manda uma quantidade diferente, ele não explicou, mas mencionou. Gota, wall-to-wall, as reduções, uma tabelazinha resumo, todas essas chamadas são bloqueantes. Então, a estrutura em que ele listou todas, explicou todas, não deu um exemplo de código, somente trechos, certo? E as mais complexas ele não explicou, certo? Quer dizer, ele podia ter falado um pouco mais, ele podia ter dado mais exemplos, ok? Vamos ver aqui, né? Esse daqui foi a resposta. Como é que eu coloco aqui top left? Voltou para cá, certo? Essa foi a do Claude. Ó, a minha aqui terminou, levou aí 2 minutos, né? Vamos ver aqui a do Gemini. Aplicativo um pouco menos otimizado, uma explicação bem maior aqui, ó. Uma regra de ouro da comunicação coletiva é que, para a chamada função corretamente, todos os processos devem executar a mesma função. É bem legal isso aqui. Assim como o Claude ele começa falando da barreira, broadcast, scatter, gather, all to all. Reduz, all reduce, scan. Eu acho que não. Opa, fiz foi maximizar. Eu não acho que o Claude falou de scan. Falou, certo? Mas assim, verbalmente, tudo bem que é uma versão paga, talvez isso tenha, né? Ele fala, o texto explica, não tem exemplo de código, e cadê? Menciona também, não, ele menciona assim de ver receive, mas ele não menciona as versões SCTV, pelo menos eu não estou vendo aqui, SCTV e HDV, ele não menciona, né? Então, diria que aqui está um texto mais parecido para você ler, para entender, mas não tem exemplo. Ambos, eu acho que o Claudio não considera exemplo mesmo. Mas, até agora, olha, eu não sei qual das duas eu prefiro. Eu diria que, com a leitura, Gemini está melhor. Agora, eu acho que Claude, para quem quer aplicar logo, né? Esqueta, deixa eu ver se faz sentido o que ele. Faz. É o cara com a resposta do Claude. Vamos ver o chat GPT. Um texto, operações. HTV também não fala, coleta de dados, HTV. Porque esse nível de aprendizado, esses três modelos estão bem parecidos, né? Mas ele menciona, né, ó, que está bem parecido com a resposta do Claude, redução. Vamos ver se ele bota uma tabelinha no final. O Barrier, ele fala, mas aqui no final. Aspectos importantes, semântica, ordem obrigatória, performance, resumo. Aí, se quiser, ele dá uma dica para como seguir, né? Eu. Olha, como resumo do chat GPT padrão, tá parecido, mas o Cloud tá mais completo. Tá mais completo, né? Olha, para uma pessoa que quer aprender programação para o MPI, eu diria que os três estão legais, certo? Mas eu pensaria que eu gostei mais dessa apresentação do Claude. Ela foi mais precisa, né? E mais direta. Aqui
O Gemini falou mais, é mais uma leitura, né? Mas não botou no exemplo, nem como é a chamada. Sendo que todos eles poderiam ter explicado mais com mais detalhe o que é cada parâmetro da chamada. Ok? Beleza. Não é uma avaliação, isso é uma avaliação espontânea. Vamos ver aqui. Certamente, papá, contrário, sincronização, uniformidade. Todas começaram com barreira. Resultado. Olha, redução. Ó, eu falo do operador que o chat também, ao reduce, scatter. Ele menciona a versão underline V, getter, troca de dados, escalonamento. Olha só, gente. O modelo gratuito foi o único que colocou uma coisa que mais parece exemplo de cópia. Logo de primeira. Ele já mostrou algo que parece. Olha aqui, ó, o Reduce, né? Ó. Assim, não é um mega exemplo de código, mas eu acho que ficou interessante, né? Vamos ver aqui. Ó, só mostrando a vocês que a temperatura da GPU caiu, voltou ao normal, né? Pá, pá, pá. Colocou um resumozinho legal também. Olha, gente, não vejo. Será que eu consigo copiar? Será que eu não tô com a impressão que. Vamos tentar isso aqui? Bem, vai demorar bastante, viu? Mas vamos ver se eu consigo carregar ele. Posso até. Opa! Foi para outra tela. Eu não consegui trazer aqui. Eu tô com medo de. Pelo menos meu mouse. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui, né? Vocês viram que tem um OBS. Mas. Deixa eu ver aqui se eu deixo aquilo. Bem, o computador ficou menos responsivo, certo, gente? E realmente não tem quantidade de memória RAM suficiente para rodar isso de maneira adequada. Olha para você ver como o 27B, ele lembra, você pode até voltar um vídeo, ver como com 9 bilhões de parâmetros foi mais rápido. Olha aí como ele está. Deixa eu até pegar aqui, né? Você nota, ó, ali a temperatura da GPU chegando nos 80, né? Incrível é que esse meu computador é um MacBook Pro M3, você nota que, como é que é? A ventoinha não dispara ali no começo as fãs, né? Só a direita começa a ficar um pouquinho mais intensa, mas tá bem legal, e ele tá pensando, aqui não tem muito o que ver. Eu só posso interromper a gravação, não tem como pausar. Vamos deixar aí o que é que ele está falando aqui. Mais avançado, estruturar a explicação, introdução, definição, diferença. Sincronização, já falou da barreira. Breakdown determinado de cada função. Um exemplo C. Aí ele considera a possibilidade de mostrar em Fortran. Isso é verdade, né? A Fortran ainda é muito usada para computação paralela. Interactive File em português. Introdução. Opa!
É, a outra ventoinha já começou ali. Funções, MPI. Será que ele vai mostrar o que ele vai pensar para cada um? E olha o que é interessante, gente, é que no outro, a CPU sequer chegou a aquecer, né? Aqui eu estou usando o Olhama para executar. Eu não sei se o Olhama, ele, na falta de memória, né? 27 bilhões de parâmetros são quase 27 GB de RAM, então não, realmente não cabe. Se o Olhama ele já tem a capacidade, isso eu não sei, né? Ah, se o Olhama ele já tem a capacidade de escorrer um pouco do cálculo alguma das camadas lá do modelo, né, para a CPU. Define the language, mas tá bem quentinho. E ao toque, tá bem quentinho. Ele não permite rolar a. Bem, ele tá gerando, mas vamos ser sinceros, gente. Na prática, não dá para usar isso para estudar. Porque você pediu para ele explicar uma coisa, eu não cronometrei, a gente pode até ver no tempo depois quanto tempo leva, mas é muito fine polish, uma analogia visual, definição, características, funções, barreira, exemplo de código, está muito parecido com a outra, mas interessante, né, esse processo de pensamento dele. Olha, ele notou que ele percebeu uma coisa diferente. Claro, as chamadas de comunicação contínua são uma parte de mensagem. Olha só, o outro tinha sido um pensamento, se eu não me engano, na casa dos 120 segundos. Aqui já foi 320 segundos. Então foi mais do que o dobro. Nessa parte aqui, parece que o thinking exige mais, né? Você nota que na temperatura, eu devia ter botado a tela de processo, mas você nota agora a ventoinha, eu não sei se a temperatura é baixa, porque a ventoinha pode ter, como é que diz, ter disparado, né? Ó. Já está aqui bem amarela, né? Eu vejo a resposta mais organizada do que a do novo parâmetro, 9 bilhões de parâmetros. Aqui teve uma explicação inicial, né? Pensa na reunião, para começar a acabar, todos os participantes precisam chegar. É, aqui com 27 bilhões de parâmetros, ele ficou também com uma preocupação didática, né? Mas as funções em si não parecem estar muito diferentes, não. Broadcast, novamente, começou com a barreira, né? Isso aí, todos eles meio que
Acho que teve, não sei se o GPT deixou a barreira por último. Visivelmente dá tempo de você ir fazer outra coisa, cuidar da sua vida. Então, essa versão aí, 27 bilhões de parâmetros, não. Se você tiver uma GPU de 32 GB, um Mac com mais memória, talvez dê, mas para mim fica claro que não dá, não. O 9 bilhões de parâmetros dá sim para você estudar, né? Ah, eu só quero estudar, não quero usar como agente, né? Só quero algo para me orientar num estudo de programação paralela, qualquer outra coisa. Aquele dali para dar de boa. Mas esse daqui não reuni. Assim, vendo aqui a resposta agora, não está muito melhor, não, viu? Está muito parecida. Reduz. E esse tempo todo, ah, esse tempo todo, a temperatura lá em cima. E comportamento. Ele não mencionou a versão V, Imperial Getter, ordenados. Ah, o conteúdo em si, pelo que eu estou lendo, está correto. Opa, vamos ver o exemplo de código. Ah, que bonito o código C. Ah, é. O exemplo de código dessa versão com 27 bilhões de parâmetros, em que você precisa ir de uns 32 gigas de RAM e mais nada rodando para executar, você conseguiu uma resposta com exemplo de código logo de cara, coisas que os outros serviços nas suas versões mais básicas, pagas, né, que eu estou usando, não forneceram, né? Eu não tenho uma assinatura do Cloud, o Gemini é o mais básico e o GPT também é um GPT Go, que é o mais básico. O problema é, qual é o dispositivo que tem 32 GB de memória de vídeo para poder rodar isso? Eu não tenho a mínima ideia quanto é uma placa de vídeo de 32 GB, mas eu diria que você vai precisar aqui no Brasil de pelo menos 20 mil reais, né? Aí com certeza, como vai estar em memória, vai rodar mais rápido. Aqui vocês viram que foi uma parte, parece que foi uma parte para a CPU, que realmente eu não tenho uma quantidade de memória suficiente, mas eu diria que, bem, o que é que ele poderia fazer? Ó, esse valor 42, eu já vi muito exemplo. Isso aí é claro que é uma homenagem ao Guia Mochileiro das Galáxias, né? Mas eu não tenho dúvida que esse código compila e executa. Eu já mexi com MPI e tudo, eu noto que está de boa. Olha isso aqui foi. Ah, cara, isso aqui tá bom, viu? Olha só, ele fez
como se fosse uma versão genérica da função, que de fato todas elas têm um parâmetro a mais ou menos. Ele meio que fez a intersecção de todos os parâmetros e colocou isso aqui. Isso aqui, se você memorizar esse esqueleto, vai ficar muito mais fácil entender quando usar as outras. Essa contribuição 4 aqui foi um diferencial muito bom, viu? Muito bom isso aqui, viu? Biblioteca, deadlock. Eu bato o martelo. Esse modelo local, tartaruga, é a melhor resposta. É a melhor resposta. Se você comparar com aqueles modelos mais simples, né? Eu não tenho uma licença do Claude, mas ficaria curioso de ver o que o Opus. Opa, começou a dar um. Ah, você viu o Markdown sendo gerado. A tabela em si também está muito boa. Muito boa. Eu não vou editar esse vídeo, não. Podia acelerar, mas eu quero mostrar aqui como se fosse um telespectador de LLM. Ao toque, o notebook aqui, gente, tá pegando fogo. Certo? Então, eu diria que. Opa, fiz foi maximizar. Aqui. O Olama local, se você tiver 20 mil reais para pagar em hardware, você vai conseguir no Coin 3.5, 27 bilhões de parâmetros, uma resposta melhor do que os planos básicos ou gratuitos das outras soluções. Né? Sendo que esse Coin 3.5, 27 bilhões de parâmetros, ele já é uma versão diminuída, né? Se você for procurar aqui, ó, tem um de 4 bilhões de parâmetros, que deve dar para rodar. Cada bilhão de parâmetros é quase 1 GB de RAM, de memória de vídeo. Então, essa deve rodar numa placa de 8 GB. Essa de 9 eu rodei bem aqui. Você pode rodar na nuvem, né? Pagando o. Hum, agora a assinatura do Olhama não me parece tão absurda. Porque você está com o Coin 3.5 em 397 bilhões de parâmetros. Você pode executar esse Coin aqui. Aí você vai rodar na nuvem do Olhama. Tem que ver o preço, mas parece interessante isso aqui. Porque eu sempre fiquei pensando, por que eu vou pagar o Olhama se eu posso pagar um dos outros? Pela resposta, eu diria que isso aqui não deve estar tão ruim quanto os outros. Né? Agora, 400 bilhões de parâmetros, você precisa de 400 GB de memória de vídeo. Aqui no Brasil, aí você faria isso com 1 milhão de reais, ou 2 milhões de reais. Né? Então, beleza. Isso aí foi só para a gente brincar um pouco aí. Quis fazer experimento e compartilhar aí com vocês.